Eu acredito muito que dá para transformar o processo de maternidade, de criar uma criança, de criar uma conexão com a criança, em algo mais leve, em algo que seja mais gostoso de viver, em algo que seja de mais conexão, que seja mais pacífico. Isso, inclusive, é a minha maior missão, é ajudar vocês a entenderem isso, que dá para ser mais leve, que existem recursos que melhoram essa relação, que você pode se comunicar melhor, que você pode não usar o grito, você pode usar, não usar a ameaça, que dá para ser respeitoso, dá para ser gentil, dá para ser empático, mas não dá para romantizar e falar que vai ser tudo sempre perfeito. Não é a minha ideia e não é o que eu trago aqui pra vocês. Vão ter erros, tem altos e baixos, não é algo linear. As crianças não seguem um script e tá tudo certo. Seria fácil demais se fosse assim. E não é essa a mensagem que eu quero trazer pra você. Você vai errar e você ficar se cobrando de que não erre, não é uma meta realizável. Só não vai errar quem já morreu. Uma gente viva vai errar, gente viva vai fazer algumas coisas que não gostaria de ter feito. Você vai dar aquele grito que você não queria que tivesse saído. O importante é que você se coloque nesse lugar de saber que você vai errar, mas que você vai aprender. Se coloque nesse lugar de que até a sua culpa pode te levar a uma ação. Pode não, deve te levar a uma ação, inclusive. Porque quando a gente fica nesse sentimento de culpa materna de não devia ter feito isso, eu não devia fazer aquilo, eu devia ter passar mais tempo com a criança, eu devia fazer isso. Se a gente fica só nessa posição, mas se vitimizando no sentido de eu vou sentir essa culpa é suficiente pra mim, a gente não sai do lugar. Então, mesmo essa culpa, mesmo isso que a gente sente nos momentos que a gente errou, elas podem virar aprendizado, elas devem virar ação, elas devem entrar em conjunto com todos os recursos que você absorve a respeito de educação mais gentil, a respeito da educação mais empática, para que você mude de lugar, para que você mude a sua postura. E tudo isso, apesar de jamais te falar que vai ser perfeito, de jamais te falar que você nunca mais vai errar, mas tudo isso que você pode fazer para melhorar, para tomar uma atitude, para sair desse ponto de inércia aqui de tá dando tudo errado, mas é o que eu sei fazer, pro vai dar errado de vez em quando, mas eu posso fazer melhor, eu posso ser a minha melhor versão. Tudo isso parte do ponto da decisão que você fala assim, eu quero mudar, eu quero encontrar os outros recursos, ou eu quero colocar esses recursos na prática, e começa a se olhar, a se observar, a se conectar com você para entender por que você não tá conseguindo, né, colocar esse recurso em prática, por que eu não consigo parar de gritar. Você só ficar se sentindo culpada porque você tá gritando não vai te levar a lugar nenhum, mas você, na hora que tá com vontade de dar aquele grito, olhar pra você e falar, o que tá me desafiando? O que tá acontecendo nessa situação? Por que eu tô com vontade de gritar? Por que eu não tô me sentindo ouvida de outra maneira? Isso vai te levar a mudar. Então, o olhar, esse olhar da mudança, ele tem que ser primeiro em você e não na criança, né? Você precisa se afastar dessa situação de culpar o cotidiano, culpar a criança ou culpar o quanto você é uma péssima mãe, o quanto você tem pouco tempo e passar a olhar pra você e tudo que você tá sentindo dentro dessas situações e entender que tudo que acontece pode ser um empurrão pra te levar pra frente e pra ser a sua melhor versão amanhã.